A história que você vai ouvir hoje começou com uma briga por um trono e terminou transformando a Europa inteira. E, apesar de ser chamada de Guerra dos 100 Anos, ela não durou 100 anos. Durou quase 300. No final do século XIII, a França era a maior potência da Europa, rica e poderosa. Mas tinha um problema sério. A linhagem real estava se esgotando. Os reis franceses morriam um após o outro, sem deixar um herdeiro homem direto para assumir o trono. Essa crise de sucessão abriu uma ferida que mudaria o mapa do continente para sempre. E foi aí que alguém totalmente inesperado apareceu para reivindicar a coroa. Eduardo III, o rei da Inglaterra. Mas como assim? Simples. Ele era neto do antigo rei francês, Filipe IV. A ideia de ter um rei inglês governando a França era um absurdo, uma ofensa para toda a nobreza francesa. E assim, uma rivalidade que já existia há muito tempo explodiu e se transformou numa guerra épica. Em 1337, Eduardo III oficializou as coisas e declarou guerra ao novo rei da França, Filipe VI. Olhando os números, a Inglaterra parecia não ter chance. Era um país menor, mais pobre, com menos soldados. Mas os ingleses tinham uma arma secreta, uma tecnologia que mudaria as regras do jogo. O arco longo. Essa arma, nas mãos de arqueiros bem treinados, era devastadora. Conseguia disparar flechas que perfuravam as armaduras dos cavaleiros franceses a mais de 200 metros de distância. Com o arco longo, os ingleses transformaram o início da guerra numa série de vitórias impressionantes e desastres humilhantes para a França. Em batalhas como Crécy, em 1346, e Poitiers, em 1356, exércitos ingleses em menor número simplesmente aniquilaram a cavalaria francesa. Em Poitiers, a coisa foi tão feia que o próprio rei da França, Jean II, foi capturado e levado como prisioneiro para a Inglaterra. Décadas depois, em 1415, na Batalha de Agincourt, o rei inglês Henrique V, liderando um exército de soldados doentes e famintos, conseguiu vencer uma força francesa que era até 5 vezes maior. Essas derrotas não apenas humilharam a França, mas quase destruíram por completo sua nobreza, que era a espinha dorsal do seu poder militar. A França estava de joelhos, e como se as derrotas no campo de batalha não fossem suficientes, o caos tomou conta do trono francês. O rei, Carlos VI, enlouqueceu completamente. Ele tinha delírios bizarros, como acreditar que seu corpo era feito de vidro e que ele poderia quebrar em 1000 pedaços se alguém o tocasse. Em seus momentos de crise, ele fugia das pessoas, se escondia e, às vezes, esquecia até o próprio nome. Enquanto o rei perdia a razão, o país mergulhava na anarquia. Facções rivais de nobres disputavam o controle do governo. Assassinatos políticos se tornaram comuns e, claro, a Inglaterra aproveitava toda essa confusão para avançar cada vez mais em território francês. Parecia que a França estava condenada a desaparecer. Mas em 1429, no momento mais sombrio, quando a derrota parecia inevitável, surgiu uma figura que ninguém poderia prever. Uma jovem camponesa de 17 anos, analfabeta, chamada Joana d'Arc. Ela afirmava ouvir vozes de santos que lhe davam uma missão divina: expulsar os ingleses e salvar a França. No início, claro, ninguém levou a sério. Foi ridicularizada, chamada de louca. Mas sua fé era tão intensa, sua convicção tão forte, que ela conseguiu convencer o príncipe herdeiro da França a lhe dar uma chance. Ele a enviou para a cidade de Orleans, que estava cercada pelos ingleses há meses e prestes a se render. E então, o impossível aconteceu. Liderando as tropas francesas com uma coragem inspiradora, Joana d'Arc quebrou o cerco e conquistou uma vitória espetacular. Em pouco tempo, ela se tornou um símbolo nacional de esperança. Sua presença reacendeu o moral do exército, que voltou a acreditar na vitória. E ela cumpriu sua promessa, conduzindo o príncipe até a cidade de Reims para ser coroado como o legítimo rei Carlos VII. O sucesso de Joana d'Arc foi meteórico, mas também perigoso. Ela incomodou muita gente poderosa, não só entre os ingleses, mas também entre os próprios nobres franceses, que viam com inveja e desconfiança a influência daquela camponesa sobre o rei.
numa reviravolta trágica, ela foi capturada em batalha por aliados dos ingleses e vendida a eles. Os ingleses queriam destruí-la, não só no campo de batalha, mas também como símbolo. Eles a acusaram de heresia, de bruxaria, e organizaram um julgamento que foi uma completa farsa. Sozinha, sem apoio, Joana foi condenada e queimada viva em uma fogueira. Ela tinha apenas 19 anos, mas ao executá-la, a Inglaterra cometeu um erro fatal. Eles não destruíram Joana d'Arc. Pelo contrário, eles a transformaram em uma mártir, em um ícone eterno da resistência francesa. A morte dela uniu a França de uma forma que nenhuma vitória militar havia conseguido. Agora, a guerra era pessoal. Inspirada pelo sacrifício de Joana e liderada por um rei finalmente fortalecido, a França começou seu contra-ataque. O governo foi reorganizado. Novos impostos financiaram um exército permanente e profissional. E novas tecnologias, como os canhões de pólvora, começaram a dar aos franceses a vantagem. Agora, eram os castelos ingleses que caíam um por um. A maré da guerra virou completamente. A Inglaterra começou a perder território atrás de território, sendo empurrada de volta para o Canal da Mancha. Até que, em 1453, a última grande batalha foi vencida pelos franceses, e aos ingleses só restou o pequeno porto de Calais em todo o continente. Oficialmente, era o fim da Guerra dos 100 Anos. Mas as rivalidades, as disputas pelo trono e os ressentimentos não desapareceram da noite para o dia. Conflitos paralelos e tensões continuaram por mais de um século. É por isso que muitos historiadores hoje argumentam que essa Guerra dos 100 Anos foi, na verdade, um longo período de conflito que se estendeu por quase 300 anos, remodelando o destino da França, da Inglaterra e de toda a Europa medieval. E qual foi o legado dessa guerra tão longa? A França saiu do conflito como uma monarquia forte e centralizada, com um sentimento de identidade nacional que não existia antes. A Inglaterra, por outro lado, perdeu suas ambições continentais e começou a se voltar para o mar, o que definiria seu futuro como uma potência naval e imperial. Joana d'Arc, a camponesa queimada como herege, foi reabilitada e séculos depois se tornou santa e a maior heroína da França. E o mundo medieval, dos cavaleiros de armadura brilhante e dos castelos imponentes, começou a dar lugar a uma nova era, a era das nações, dos exércitos profissionais e das armas de fogo. A Guerra dos 100 Anos não foi apenas uma guerra, foi o doloroso parto de uma nova Europa. Se você gostou de mergulhar nessa história, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos.